Olá, agora a gente vai dar continuidade, tá, a respeito dessas questões que são importantes, né, na questão também, vamos começar a entrar nas questões mais fisiológicas do leite humano, a importância, os detalhes que ele, em comparação que ele vai ter com relação à fórmula, tá? Reparem aqui que eu vou estar mostrando esse slide. Vejamos bem. Deixa eu levantar aqui. Isso. O que é qualidade? Quando a gente fala que um produto tem qualidade, que qualidade é? Porque às vezes um fabricante vai falar, o nosso produto tem qualidade. Qualidade em relação ao quê? Você tem que comparar. Sempre na vida você vai ter uma comparação. Então vamos tentar comparar, realmente esmiuçar, né? O que vem numa lata, digamos assim, que ele seja o leite de vaca, como eu digo, menos pior, tá? E com relação ao leite humano. Então, a qualidade ela vai ser definida por uma avaliação conjunta de parâmetros, vários parâmetros que vão ser analisados ponto a ponto. Então, entendamos. Vejamos aqui a qualidade microbiológica, ou seja, qual leite em pó vai fazer com que entrem probióticos, ou seja, bactérias que são importantes, nutrientes que são importantes para o crescimento de boas bactérias no trato gastrointestinal dessa criança? Nenhum. Muito pelo contrário. Então, quando a gente avalia a qualidade microbiológica do leite humano, o que a gente vai ter? No momento do parto, e aí também é muito importante o parto natural, né, é um outro problema que a gente vive realmente na atual conjuntura, de que parece que as mulheres são incapazes de parir. Os grandes estudos que tem europeus, sobretudo os holandeses e tudo, são muito avançados nisso, que mostram que, na verdade, a intervenção, não quer dizer que tenha que ter cesárea, entendo, tá? A intervenção em partos, normalmente só tem indicação em torno de 15%. Se nós dermos um giro aí nas maternidades, sobretudo nas particulares, muitas beiram em torno de 90% de partos cesáreos, o que é um grande absurdo. É a mesma questão, a mãe é incapaz de amamentar, a mãe é incapaz de ter o seu próprio filho no parto normal, e que mazelas isso traz tanto à mãe quanto à criança. Agora, isso é muito lucrativo sempre sim, por causa da questão do sistema, porque uma mãe que vai ter um parto normal, ela demanda tempo, simplesmente, de observação. Agora, uma mãe que vai lá e vai ter seu parto cesáreo, não, ela vai gastar um centro cirúrgico, anestesista, né? Ela vai fomentar um gasto importante. Então, por isso, talvez que ela seja tão valorizada nesse momento, tá? O parto cesáreo ao invés do parto natural. Mas voltando às qualidades microbiológicas, no momento que a criança vai passar pelo canal do parto, pela vagina da mãe, ela vai com sua boca passando por ali. E assim que nasce, né, naquele momento, na região do períneo, ela vai entrar em contato com bactérias que são exclusivas do trato gastrointestinal de animais de sangue quente, que é o nosso caso, mamíferos. E mamíferos esses que vão produzir o quê? Bifidobactérias, no nosso caso. Essas bifidobactérias têm vários tipos, tem longo, infantes, o breves, tem vários tipos. Elas são muito importantes para colonizar o trato gastrointestinal dessa criança. E depois, e também junto com outro grupo de bactérias também que são muito importantes, os lactococos. Sendo que os lactococos são bactérias que vão depois colonizar também a mama da mãe. E mesmo que a mãe depois pare de amamentar, porventura, futuramente, os lactococos, na forma de esporos, eles ficam colonizados dentro dos ductos mamários. As bifidobactérias não. Elas só vivem realmente no intestino de animais de sangue quente. E aí alguém pode perguntar, e a criança que nasce de parto cesáreo, como é que ela vai chegar a essas bactérias? Parece uma brincadeira, mas elas atrasam realmente a colonização, mas de alguma maneira, vão entrar na boca desse bebê. Seja a mãe tomando banho, passando a mão aqui, acolá, vai lá com o meu brinco, né? Vai lá no fiofó, de alguma maneira, vai ter bactériazinha e a mãe manuseando, criança, brincando, de alguma maneira essa bactéria vai entrar na boca da criança, vai chegar no trato gastrointestinal, e aí mesmo com leite humano, que é realmente um estimulante muito grande para o crescimento desse tipo de bactéria, vai fazer com que se colonize. Agora, se ela for de parto normal, realmente vai uma carga bacteriana boa, benéfica, em grande quantidade, e assim que começar o aleitamento materno, isso vai ser potencializado. Então, entendam, se você não promove o crescimento de boas bactérias, o que acontece? A gente tem a galera
que é ruim, né? Bactérias anaeróbias, gram-negativas, ou você vai potencializar as gram-positivas, sobretudo nos grupos de bifidobactérias e lactococos. Se você utiliza fórmula, você vai fornecer um alimento que faz crescer o lado ruim. Entenda. Além da fórmula da zero de imunidade, não tem nenhum tipo de linfócito, não tem macrófago, não tem imunoglobulina, né? Não tem fatores que são importantes, tipo de células importantes que são importantes para a imunologia dessa criança, fatores que estimulam realmente o trofismo, seja do sistema nervoso central, trofismo renal, trofismo no trato gastrointestinal das células epiteliais do intestino. Além deles não fornecerem isso que o leite materno fornece, eles fornecem um tipo de alimento altamente importante para bactérias ruins. Ou seja, é um duplo problema, porque você poderia ter, o alimento é 100%, é como se você, imagina que você pudesse pegar um leite humano e retirar simplesmente a imunidade e os estímulos tróficos. Tá, mas pelo menos o alimento é bom. No leite de fórmula, né, que é um leite de vaca, né, trabalhado e tudo, que começa naquela origem, eles além de não darem nada disso, eles fornecem um alimento de baixa qualidade do ponto de vista humano, e que vai fazer crescimento de bactérias deletérias. Agora, e é muito importante, sobretudo nessas questões dos estudos que estão extremamente avançados da epigenética, em que boas bactérias, tá, que aí a gente vai reduzir as questões dos lipopolisacárides, que são endotoxinas de bactérias realmente gram-negativas, são altamente deletérias. Quando você tem um leite humano, isso impede o crescimento dessas bactérias ruins. E aí, porque muitas dessas bactérias, elas produzem produtos que são deletérios e que entram na corrente sanguínea nossa, até inclusive dos adultos, por isso que é importante a questão da boa alimentação, tá? Não estou fazendo nenhuma aqui propaganda ou catequese porque eu sou vegetariano e faço essa parte de nutri, nada disso, mas é realmente importante a diferença. Então, as bactérias ruins, elas produzem endotoxinas, lipopolisacáridos que invadem, que entram, né, penetram a corrente sanguínea e circulam. E sendo que essas bactérias, além de ajudarem a promover inflamação de uma maneira geral, vão acabar desregulando o sistema imunológico dessa criança e também vão começar a ativar genes que não são bons. E, já pelo contrário, as bactérias boas fazem o outro tipo de... elas emitem outro tipo de informação boa. Então, esse é um primeiro ponto. E quando a gente vai entrar na questão nutricional, o leite humano, ele tem a grande parte dos carboidratos dele, né, praticamente lactose. E aí, quando você vai na latinha, você vai ver assim, tem carboidrato, tá? Mas que carboidrato é? Não é o fato de ter carboidrato. Lactose é importante, porque a lactose é um disacarídeo que vai ser quebrado em 2 monossacarídeos, que é a galactose e a glicose. Só que a galactose é um carboidrato extremamente importante para a formação do sistema nervoso central. Já o outro não vai ter isso. Eles vão botar glicose, e a criança fica com isso em cima de maltodextrina. Então, isso é importante da gente estar sempre analisando. O tipo, né? O que é qualidade? Voltando ainda, nesses carboidratos, nós temos também alguns tipos de carboidratos que são os tipos do oligosacarídeos. Dentro dos oligosacarídeos, alguns deles têm função realmente bactericida, porque certas bactérias vão acabar utilizando ele de uma forma, assim como ácidos graxos de cadeia curta, elas vão introjetar isso para dentro delas, fazendo com que ocorra um desarranjo na questão bioquímica, altere o pH bacteriano e serve, então, como uma maneira bactericida de destruir essas bactérias que são patogênicas. Agora, os próprios bifidobactérias, que eu comecei falando da boa população, elas vão pegar essa lactose, vão quebrar, vão formar também ácido lático, que vai reduzir o pH intestinal, sobretudo a nível do cólon, que é o intestino grosso, e isso protege da colonização, né, e do crescimento de bactérias deletérias. Também pegando essa lactose, elas formam também peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. O peróxido de hidrogênio é uma das grandes formas do corpo humano lidar com a destruição de vírus, de bactérias, de protozoários que possam estar nos afetando. Além disso, temos também a formação de ácido succínico, que é importante também na questão
do trofismo bacteriano, alívio de ácidos graxos de cadeia curta, que é importante também. E outra questão são os oligosacarídeos nitrogenados, que nada mais são do que carboidratos, oligosacarídeos são carboidratos, ligado a peptídeos, e daí ocorre a fusão disso, que é um carboidrato com nitrogênio dialisável. Esse oligosacarídeo nitrogenado, ele promove o crescimento das bifidobactérias dos lactococos, porque é um nutriente extremamente importante para o crescimento, porque ele vai trazer tanto carboidrato para a própria bactéria boa e também o nitrogênio para que ela cresça também. Então, todos esses fatores são extremamente importantes, entre outros, né? Entre também a questão da mucina, da lisozima, da lactoferrina, das imunoglobulinas, sobretudo a imunoglobulina A, que é importante que, no caso do leite humano, ela vem numa forma de dímero, ou seja, são duas imunoglobulinas ligadas para que, ao atravessar o pH gástrico da criança, ela se mantenha resistente e estável. E atravessando depois, chegando no intestino, ela vai ser liberada dessa peça de transporte, e essa imunoglobulina ela vai atapetar todo o trato gastrointestinal desse bebê. Atapetando e também sendo absorvida. Ou seja, por isso que essas imunoglobulinas que estão ali, que também muitas são específicas, por quê? Porque a mãe, na sua comunidade, ela acaba pegando e entrando em contato com bactérias, com vírus, e que o seu sistema imunológico vai lutar e vai formar anticorpos contra essas bactérias do meio dela. Porque, às vezes, uma mãe que vive, de repente, numa certa condição realmente de muita pobreza, vai ter uma carga bacteriana maior, viral maior, de protozoários. Então, tudo isso ela vai fazer. Uma mãe que, de repente, mora numa região do Nordeste, pode ser que seja diferente de uma mãe que mora no Sul, de uma mãe que mora na Europa ou na África. Então, o sistema imunológico da própria mãe reconhece isso e forma anticorpos também específicos que vão ser passados para o seu bebê. E esse anticorpo ali, depois que ele for absorvido, for circular, ele vai ser reapresentado na árvore respiratória, dificultando também a questão de bactérias que possam entrar pela parte respiratória, no trato urinário, dificultando infecções urinárias. Então, o leite humano tem uma perfeição que eu acho que se algum ser humano, né, aí teria que ser da indústria, né, se tivesse descoberto o leite humano, ele ganharia um prêmio Nobel de Economia e um prêmio Nobel de Medicina. Porque tem tanta coisa boa nas duas coisas ao mesmo tempo e só não valoriza quem realmente não quer. Então, a gente segue ainda depois para questões físicas do leite, questões químicas, né? Que a gente vai abordando tudo isso junto, né? As questões dessa fisiologia da própria mãe, como a gente já comentou, que o leite, a amamentação traz benefícios também para a própria mãe na redução de doenças, o vínculo mãe-filho, isso é muito importante, às vezes tem sido perdido, como se o filho fosse um filho de chocadeira, né? Aquela questão de... Então, a sociedade tem que apoiar essa mãe no geral, para que tudo isso ocorra. Então, um leite que é importante para que a criança desenvolva seu sistema nervoso central. Hoje a gente vê tanta criança com problema neurológico, TEA, e criança com hiperatividade, e às vezes a gente vai estudar e vai ver que a alimentação já na gestação daquela mãe era muito deficitária, continua com uma criança recebendo um alimento de baixa qualidade, que começa às vezes com essas formas, que como eu digo assim, é o leite de vaca menos pior, e às vezes não podendo pagar, ainda mais nessa crise que a gente se encontra nesse momento, né, com a pandemia, já nesse ano de 2021. Então, você coloca isso daí, ou seja, a criança vai usar aí no leite de vaca simples, ou aquele entregue pelos programas, né, do Estado. Então, tudo isso a gente vai somando para entender o que é qualidade de um produto que não é. Tá bom? A gente vai seguir depois nos outros vídeos.